Oi, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe a Priscila, que é minha amiga da faculdade, é promotora no Rio Grande do Sul, né? E já foi juiz em São Paulo. Então, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o cargo de promotor, e é legal que ela vai poder fazer uma diferença entre promotor e juiz pela experiência dela. Obrigada, Pri, por aceitar esse convite, essa cultura. Imagina. Agradeço o convite. E conta pra gente o que faz um promotor. Bom, o promotor tem uma área de atuação bem ampla, né? Basicamente, dá para dividir na atuação judicial e na atuação extrajudicial. A atuação judicial diz respeito aos processos judiciais mesmo. Na área criminal, por exemplo, o MP é titular da ação penal e acaba atuando em todos os inquéritos policiais e respectivas ações penais, inclusive nas privadas, atuando nesses casos como parecerista, né? Fiscal da ordem jurídica nas ações privadas, normalmente. E na área civil, judicial, a gente trabalha sempre quando tem interesse de incapaz no processo civil, né? E também é possível ajuizar ações civis públicas, mandado de segurança, em favor dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis também. E na área extrajudicial, que é uma área bem diferenciada, o Ministério Público tem grandes poderes para realmente conseguir transformar um pouco da realidade social, atuando, por exemplo, na área da saúde, educação, meio ambiente, ordem urbanística, defesa do consumidor, da infância, do direito dos indígenas, dos idosos, enfim, a gente tem uma série de instrumentos, como, por exemplo, o inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta, para tentar identificar problemas, seja na atuação das prefeituras, do Estado, enfim, de alguma forma fomentar as políticas públicas, ser um verdadeiro agente indutor de políticas públicas para garantir os direitos e interesses difusos e coletivos. Basicamente, essas são as atuações de um promotor de justiça. Legal. Hoje você está na área cumulativa ou você está em alguma área especializada? Eu estou há um ano na carreira, recém completei um ano e estou numa comarca de entrância inicial. Então, aqui são duas promotoras, né? A primeira e a segunda promotoria, e a gente divide, mas a gente faz quase de tudo. Eu, por exemplo, na área criminal faço de tudo, menos júris, né? E execução criminal. E na área civil eu fico responsável pela infância, pela ordem urbanística, pelo consumidor, ordem econômica, enfim, a gente tem uma divisão, né, nas atribuições do Ministério Público, mas é quase que um faz tudo, mais ou menos como um juiz na comarca inicial, que também às vezes tem uma, duas varas, né, e algumas competências são distribuídas. E conta pra gente como é que você estudou para concurso? Olha, eu demorei um pouco para me achar, digamos assim, nos estudos, né? Eu sempre gostei muito, desde a época da faculdade da São Francisco, de assistir às aulas e ter um caderno. Então, para mim, sempre foi essencial ter um caderno bem feitinho, bonitinho, com canetas coloridas, enfim, para me ajudar a estudar, porque se eu assisto uma aula e eu não anoto, é como se eu não tivesse passado lá, absorvo muito pouco do conteúdo da aula, sabe? Então, no começo eu busquei cursinhos, fiz um cursinho presencial de duração de um ano, em Porto Alegre, que na época eu já estava morando aqui no Rio Grande do Sul mesmo, apesar de eu ser natural de São Paulo, né? E com isso eu criei um material bem bom de cadernos, mas eu achei que não foi suficiente, então depois eu achei por bem fazer um outro cursinho anual online. E ao longo dos meus estudos eu acabei descobrindo para a primeira fase, por exemplo, que era muito importante fazer questões, óbvio, questões de teste, né, de prova objetiva. Então eu pegava as provas antigas para resolver e tentava mapear a prova para descobrir o que caía naquele concurso, naquela banca. Eu lia bastante doutrina também, e no começo eu resumia tudo que eu lia, mas eu vi que isso demorava muito e eu parei de fazer isso. Mas, como eu disse, eu gosto muito dos meus materiais escritos, então eu estava sempre revisando pelos meus resumos e pelos meus cadernos, que, aliás, foi o que eu mais fiz, né? Foi revisar, reler os cadernos, principalmente para a segunda fase. Para a primeira fase, muita leitura de lei seca eu fiz junto com as questões. Para a segunda fase, muita leitura dos meus cadernos e dos meus resumos. E da doutrina também, né? Li bastante. E para a fase oral, muito treino de Skype, de
simulado mesmo. E peguei também as questões, assim, transcrições que muitas vezes acontece, né? Dos próprios concurseiros contratarem alguém, enfim, se organizarem para anotar as perguntas da banca e compartilharem esse material. Então, mesmo aí no TJ São Paulo, por exemplo, foi uma coisa que me ajudou muito, foi estudar as questões escritas da banca. Legal. E você sempre soube que você quis MP? Ou por que você acabou optando pelo MP, prol da magistratura? Olha, eu fui estagiária tanto do Tribunal de Justiça em São Paulo, lá no João Mendes, quanto do Ministério Público, mas fui estagiária do Ministério Público Federal. E eu gostei mais realmente do MP. Então eu já tinha o desejo desde sempre de voltar para o MP. E comecei a estudar para o MP estadual porque eu me identificava mais com a área estadual do que com a federal. Só que são concursos muito parecidos, claro, com as suas distinções. O MP, por exemplo, foca bastante no direito da infância, nos direitos coletivos, interesses difusos. A magistratura já tem algumas questões mais aprofundadas em tributário, em empresarial. Mas o grosso é o mesmo, né? Até as bancas muitas vezes são parecidas, o formato das provas, de certa forma, são parecidos. Então, eu estudava para o MP, mas eu também prestava provas de magistratura. E quando eu abri o TJ São Paulo, que é o meu estado, é uma carreira super importante, super interessante, eu resolvi prestar. Mas assim, eu fui numa boa prestar prova, pensei assim, não vou passar, imagina, acho que foram 20 e tantos mil inscritos, né, no meu concurso que eu fui aprovada. Eu fui de boa. Na primeira fase, eu lembro até na véspera, eu tinha ido numa festa junina, nem tinha dormido muito cedo, porque eu realmente não era o concurso dos meus sonhos. Mas aí, por uma surpresa, claro, não uma surpresa, né, porque eu tava me preparando, eu queria realmente uma aprovação, muito embora eu preferisse o Ministério Público. E daí eu fui passando, e conforme eu fui passando, eu falei, não, agora eu quero ser juíza, agora eu vou focar nesse concurso, e veio a minha aprovação, e eu fui muito feliz sendo juiz em São Paulo. Agora, o que me fez mudar foi basicamente, não só o meu interesse individual, porque depois que eu entrei na magistratura em São Paulo, eu comecei a gostar muito e me identificar demais com a profissão. Mas eu tinha meu marido, que ele já era concursado no Rio Grande do Sul, a gente já morava há um tempo no Rio Grande do Sul. E daí eu acabei ponderando tudo, né? O fato dele estar aqui e ser muito difícil ele voltar para São Paulo, e o fato de que eu sempre quis ser promotora. Então, eu acabei optando por ser promotora e abrir mão do TJ, mas foi uma decisão muito difícil. Acho que de todas as decisões que eu tomei no TJ, a mais difícil foi o meu pedido de exoneração, a decisão de largar. Eu lembro que na minha última semana no fórum, eu chorava muito e eu falei para os servidores, até brinquei, olha, se eu me arrepender da minha decisão, eu vou chamar todos vocês para dizerem que eu tô louca, que eu não sabia o que eu fiz, que a minha decisão é nula, eu estava incapaz de tomar aquela decisão. Mas eu não me arrependo, eu gosto mais de ser promotora assim. E no TJ tinha algumas áreas que eu realmente não gostava de trabalhar. Pega mesmo as matérias que eu disse que eu acho que os concursos de TJ cobram mais aprofundado que MP, em tributário, em empresarial, mesmo algumas questões cíveis, eu não gostava de trabalhar. Eu tinha muita dificuldade de decidir, porque são áreas que eu não gosto. Bom, então acho que você já falou, mas para você, qual foi a principal diferença, assim, na prática entre ser juiz e promotor? Duas coisas, basicamente. As áreas de atribuição, né? O MP tem um certo recorte, então essas áreas do direito que eu não me identifico muito, eu praticamente não trabalho mais. E outra coisa é que o juiz é inerte, né? Então, o que eu acho muito legal do MP é que, às vezes, você vislumbra um problema na sua comarca e você tem condições de correr atrás, de usar os instrumentos extrajudiciais para resolver esses problemas, fazendo reuniões, audiências públicas, firmando TACs, pedindo recomendação, tudo aquilo que eu tinha comentado a respeito da atuação extrajudicial do MP. Isso, para mim, é muito gratificante, porque eu consigo, com meus próprias mãos, fazer justiça. Claro que o juiz também pode fazer justiça, e eu sinto falta, às vezes, de poder decidir, porque é claro que, como promotora, às vezes, nem tudo que eu peço é deferido, daí dá uma saudadezinha de ser juíza nessas horas, né?
Mas o juiz é inerte, ele depende de provocação, acaba tendo essa diferença na prática. Dá uma última dica para quem está estudando para concurso, para MP, para magistratura, para outro. Olha, tem que insistir muito, né? Não é fácil. Minha dica principal é realmente estar sempre se atualizando, lendo a lei, conhecendo as alterações legislativas, né? Eu não comentei uma coisa muito importante, que é a leitura da jurisprudência. Eu sempre acompanhei o Dizer o Direito, sempre li as revisões de véspera de prova. Acho fundamental, até hoje na profissão eu uso direto. Pegar muitas provas antigas para fazer as questões, enfim, cada um tem o seu jeito, né? O meu jeito foi realmente fazer muitas provas antigas, ler muitas vezes a legislação e para as provas orais fazer muito treino via Skype, via cursos direcionados para a prova oral. E vale muito a pena, seja a magistratura, seja o TJ ou o Ministério Público, cada um conforme a sua vocação, né? Mas são duas carreiras incríveis que eu recomendo fortemente. Muito obrigada, Pri, por aceitar participar. Eu acho que vai ajudar muita gente esse esclarecimento sobre a carreira, suas dicas de estudo. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa nos comentários que depois eu repasso para a Pri. Compartilhem para quem vocês acham que tem interesse e se inscrevam para dar uma força. Obrigada, Pri. Imagina, um beijão.